Olá! Bom, hoje vou falar sobre transição de carreira internacional. E para isso, eu quero compartilhar com você a minha trajetória profissional. Como tudo começou, como foi esse processo, de transição, de adaptação. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Espero que vocês se identifiquem e também possam tomar como exemplo em alguns momentos, caso você esteja nesse processo, planejando uma carreira internacional ou que já esteja morando em um novo país, mas que gostaria de atuar na área. É muito importante que vocês se preparem. Por isso que hoje eu preparei esse vídeo com muito carinho para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Então, para quem está acompanhando, já aproveitem e se inscreva no canal, dê um like e também comente sobre a sua história, sobre a sua trajetória profissional e também me conte se você está em uma fase de transição de carreira internacional. Tá certo? Então vamos lá! Bom, tudo começou há alguns anos atrás, quando eu me formei. Então, eu sou formada em Comunicação Social e Marketing pela FAAP, em São Paulo. Então, tudo começou realmente nessa época, do qual eu trabalhei para multinacionais no Brasil, focada na área de marketing, tá certo? Em comunicação e branding. Trabalhei para empresas como American Express, trabalhei também para Vivara, uma empresa de joias no Brasil. E na época eu sentia que deveria fazer algo diferente. Eu tinha muitas ideias, muitas vontades e eu sentia que eu precisava ter uma experiência internacional, uma vivência internacional. E foi que decidi ir para a Irlanda estudar inglês. Era um país que muitas pessoas não falavam muito sobre na época. Hoje, na verdade, já está muito famoso. Muitas pessoas têm interesse em morar lá, mas na época nem tanto. Eu estou falando de 2012. Mas me encantei pela cidade, me encantei pela cultura, pelos vídeos que assisti e lá fui. Bom, fiz meu curso de inglês, me apaixonei pelo país. Foi uma experiência maravilhosa. Ao final do curso, comecei a me candidatar para vagas de marketing mesmo no Brasil. E foi aí que começou toda a minha transição de carreira. Por quê? Dentre as entrevistas que eu consegui agendar no meu retorno ao Brasil, eu tive uma entrevista com uma agência de recrutamento internacional chamada Manpower e fui fazer uma entrevista para uma vaga de marketing. No fim, a entrevista acabou mudando o foco e o gerente comentou se eu teria interesse em trabalhar com recrutamento, até porque eles buscavam um profissional da área, um profissional com experiência em marketing, que pudesse fazer o recrutamento de profissionais de média e alta gerência, porque precisava, no caso, falar inglês nas entrevistas. Eu achei muito interessante, achei que era um desafio e falei, por que não? Acabei de chegar no Brasil, vamos arriscar essa nova experiência e ver como vai ser. Bom, de fato foi uma experiência maravilhosa, me identifiquei muito com a profissão, com a atividade. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas, gosto muito de estar próxima das pessoas e ainda mais nesse momento tão importante que é a carreira. Então essa experiência foi maravilhosa e foi meu primeiro contato com o recrutamento. Logo após alguns meses, quase um ano, senti muita falta da Irlanda, dessa vivência internacional e resolvi voltar. Então larguei tudo no Brasil e fui para a Irlanda novamente, aonde de fato minha vida profissional e internacional começou. Não foi fácil, e é isso que eu quero contar sobre esse processo. Não é nada simples. Primeiro que eu era uma estrangeira, como ainda sou, mas no momento ainda não tinha nenhuma experiência profissional. Esse início no mercado de trabalho internacional não é muito fácil, Então, a princípio, eu tive que fazer alguns trabalhos que não eram de fato relacionados à minha área, nem marketing e nem recrutamento. Bom, trabalhei servindo café, trabalhei como assistente administrativo, fazendo 1000 coisas para algumas empresas, e isso tudo part-time, porque na época também eu era estudante e eu foquei muito no meu inglês. O inglês é essencial, então eu me dediquei a cursos, eu estudei 1 ano e meio, tirei todas as certificações, me dediquei muito a esse período. Em paralelo, fiz alguns trabalhos para de fato me sustentar. Até que eu sempre me arrisquei muito. Eu não tinha medo, nunca tive medo do não, porque acho que o não faz parte do processo. Então me candidatei para diversas vagas, mesmo muitas vezes não sendo elegível para aquela vaga, porque era para europeus e tudo mais, ou pessoas que tinham visto de trabalho do qual eu não tinha até então. Mas mesmo assim eu consegui
trabalhos. Consegui 2 trabalhos na área de comunicação, assistente de comunicação, numa empresa que é o Business Coaching e uma outra empresa que era uma startup, que tem uma plataforma de comunicação para pilotos, comissários de bordo. Então foi super interessante essas 2 experiências, até que, com o passar do tempo, eu acabei adquirindo o visto de trabalho pelo casamento com meu marido. Foi quando eu falei, ok, agora eu tenho mais possibilidades no mercado, certo? Comecei a me candidatar para vagas. E aí o que aconteceu? Novamente, a mesma coisa que tinha acontecido no Brasil. Eu me candidatei para vagas de marketing, me candidatei até para algumas de recrutamento, porque eu estava indecisa qual era o melhor caminho. Eu fiz uma análise de mercado, eu preparei um bom currículo, na verdade, né? Destacando as minhas experiências, as minhas habilidades. E naquele momento eu reparei que o mercado tinha mais vagas de recrutamento e eu tinha mais retorno de vagas de recrutamento do que de marketing em si. Porém, ok, fui seguindo com esse plano A e B, até que fui chamada para uma entrevista com uma agência de recrutamento. E aconteceu, como eu falei, a mesma coisa. Durante a entrevista, a gerente comentou se eu tinha interesse em trabalhar com recrutamento, porque eles viram que eu tinha experiência, que eu também tinha um perfil. E aí, novamente, eu disse que sim. E aí, o recrutamento veio para minha vida de novo, mas agora na Irlanda. E bom, desenvolvi uma experiência incrível. Trabalhei para Prosperity Recruitment, uma agência maravilhosa do qual eu trabalhei por 4 anos. Me desenvolvi muito. Comecei como júnior, em 1 ano e meio me tornei gerente, contratei um time de 3 profissionais que hoje estão voando no mercado irlandês, não só irlandês, como também aqui em Portugal, trabalhando para multinacionais como Mastercard, Amazon, a outra que mora aqui em Portugal, trabalhando com uma empresa americana. Então, assim, fico super grata. A experiência que eu adquiri com recrutamento na Prosperity foi maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer empresas em toda a Europa, participar de processos seletivos em toda a Europa, não só na Irlanda. Mas o que acontece? O que eu quero destacar para vocês verem esse processo. Eu cheguei na Irlanda, a princípio insegura, não muito confiante, até porque o inglês não era minha primeira língua, eu era estrangeira, eu ainda, a princípio, nem tinha um visto de trabalho. Porém, o que eu gosto de compartilhar sempre é, eu tinha força de vontade. Tenho força de vontade. E eu também não tenho medo de me arriscar. Então, eu controlei a insegurança, me preparei, analisei o mercado, analisei quais eram as melhores possibilidades para mim e eu me joguei. Dei o meu melhor. E, de fato, colhi frutos dessa minha atitude. Então, a partir da hora que vi que tinha marketing, mas também tinha recrutamento como possibilidade, eu analisei e falei, bom, vamos ver o como que vai, como as coisas vão caminhar. E, de fato, tive essa transição, né? Então, eu saí do marketing, fui para recrutamento. Na agência, a princípio, fiz vagas de marketing, também fiz vagas de tecnologia. Bom, acabei tendo a oportunidade de transitar em diferentes áreas e eu me descobri nessa área, né? Foi maravilhoso. Identifiquei também, durante esses 4 anos, a necessidade que os candidatos tinham de se preparar melhor para os processos, porque muitos deles eram ótimos profissionais, tinham toda a experiência que eu precisava como recrutadora, porém eles não conseguiam se apresentar, ou muitas vezes não tinham um currículo bem atrativo. Só que como recrutadora eu não podia fazer muita coisa. Eu, infelizmente, tinha que selecionar, tinha apenas 6 a 10 segundos para olhar o currículo e, na verdade, encontrar as informações que eu precisava. Caso não, eu descartava. O processo de recrutamento ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. Então, os candidatos precisam estar bem preparados, precisam ter um currículo muito bem construído, um perfil do LinkedIn também atrativo, porque através do LinkedIn nós também encontramos os candidatos, e precisam estar bem preparados para a entrevista, né, para a primeira ligação ou para todo o processo com a empresa. Então, assim, eu vi que tinha, de fato, esse nicho de mercado. Os profissionais tinham a necessidade de melhor se preparar e se apresentar para os processos, né, para as empresas e para os recrutadores. E foi aí, então, em meados de 2017, eu iniciei, então, algumas consultorias em paralelo à agência. E foi quando eu, de fato, me apaixonei, porque eu pude ver que eu tinha a oportunidade de unir tudo que eu gosto. Também fortalecer as minhas próprias habilidades, que é o quê?
o marketing, então a parte de branding, trabalhando na marca do profissional, em como ele pode se apresentar e se vender da melhor forma. Podia também unir o recrutamento, sabendo as técnicas, sabendo os processos, sabendo como a vida do recrutador funciona, como é que é a análise do currículo e como as empresas recebem esses currículos e conduzem as entrevistas. Com esse conhecimento também, combinado ao marketing, combinado à minha paixão por pessoas, por ajudar pessoas, por identificar qual que é as habilidades, as características pessoais do profissional que ele possa também destacar e como ele pode melhor se apresentar. Então, unindo tudo isso, foi quando eu vi que, de fato, a consultoria era a minha missão. Era onde eu ia fazer algo com amor, era onde eu ia de fato poder me desenvolver como profissional e ao mesmo tempo ajudando profissionais em todo o mundo. Então, bom, já venho desenvolvendo esse trabalho já fazem então 3 anos. Há 2 anos atrás decidi também mudar novamente de país. Então vim para Portugal, onde hoje estou. E aí, falando de transição, novamente, agora não foi necessariamente de carreira, até porque eu já estava à frente da empresa, mas foi uma mudança de país, né? Então, uma nova adaptação, um novo processo, né? Porque acaba que a cultura é diferente, o estilo de vida é diferente, mas eu vim para Portugal, de fato, em busca de mais qualidade de vida. Eu amei todos os anos que morei na Irlanda, mas ainda me faltava algo. Então eu vim para Portugal com meu marido em busca de mais qualidade de vida, de um clima um pouco mais atrativo, do qual sentíamos muita falta na Irlanda. E aqui em Portugal foi onde eu realmente saí da agência de recrutamento e decidi ficar só com a consultoria. Então, nesses anos do qual eu estou aqui em Portugal, estou me dedicando apenas à consultoria, do qual também tem sido maravilhoso esse processo, estando à frente de toda a parte administrativa, também de todas as consultorias. Minha vida tem sido muito corrida e eu tenho muitos planos ainda, muitas coisas para desenvolver, muitos projetos para implementar, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vou compartilhar tudo com vocês por aqui, mas a mensagem que eu quero deixar hoje é: fiquem atentos às possibilidades do mercado. Fiquem atentos que muitas vezes vocês podem acabar mudando de profissão, mas a profissão pode ter alguma relação com a sua própria experiência, ou com as suas habilidades, ou com as suas características pessoais. Só que se você não estiver aberto, você não vai ver. Então, foi muito isso que aconteceu comigo. E se você também não se abrir, não se arriscar, vai ser muito difícil você ter esse retorno do mercado. Então, fiquem atentos. Observem as oportunidades e as possibilidades que vocês têm e acredite sempre no seu potencial. Porque a minha missão na consultoria é preparar o maior número de profissionais para o mercado de trabalho internacional. Então, se você tem essa vontade de trabalhar na sua área, comece a se preparar e comece a observar qual que é a sua oportunidade e o como você vai conseguir atingi-la. Muito obrigada!